Oi pessoal, eu sou o Hugo, eu sou radiestesista e tarólogo e eu atendo aqui nesse perfil, né, com a radiestesia terapêutica. E hoje é o aniversário de 1 ano do meu perfil aqui de radiestesia, né, eu fiz o primeiro post no dia 8 de abril do ano passado. E aí eu quis fazer nesse mês alguns vídeos ao vivo para celebrar esse momento e compartilhar também. E eu lembro que o primeiro post que eu fiz foi com a foto de um senhor que ele cuida de um terrário, né, dentro de uma garrafa, há tipo uns 40, acho que uns mais de 40 anos. E eu achei muito encantador aquela imagem, e ela me inspirou um pouco a postar aqui, né. Enfim, essa ideia de cuidar de uma coisa e nutrir por muito tempo é muito gostosa, né? E eu prometi há algum tempo que eu ia fazer um vídeo mostrando os meus gráficos favoritos, né? Que eu uso nos tratamentos. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou mostrar para vocês 5 gráficos que eu mais gosto de usar. E eu vou falar um pouco sobre eles e o motivo pelo qual eu gosto. O primeiro deles é o famoso Yoshua, né? Que o nome original dele o nome mais aproximado é Nome Místico de Jesus. Ele foi criado para ser um gráfico de suporte, né? Isso significa que ele tem a informação aqui, que é o nome de Jesus, em um período mais de ascensão, né? Segundo o criador do gráfico explica, é quando Jesus se encontra no momento de mais conexão e ascensão, né? E esse gráfico ele é muito usado para proteção energética, proteção espiritual, seja de um ambiente, né? Eu coloquei um aqui na parede, pode ser usado para proteção no ambiente, mas ele também pode ser usado para proteção individual, né? Se você colocar o testemunho no local aqui correto. E o Yoshua também é utilizado dentro da radiestesia terapêutica para proteger o campo energético, proteger a aura da pessoa que está em tratamento e, enfim, proteção e cura. E esse gráfico, ele tem essas funções que eu falei, de eliminar más vibrações, né? Mas tem uma coisa interessante sobre ele, além dessa ação de cura, de proteção e de eliminar vibrações ruins, que ele pode auxiliar a gente no desenvolvimento espiritual. E aí, citando o exemplo, em meditação, por exemplo, a gente pode colocar esse gráfico próximo e olhar para ele no momento da meditação, no momento de oração, porque ele traz muito essa mensagem e essa informação aqui, enfim, de conexão espiritual, de ascensão espiritual. O gráfico que segue, que é o meu favorito, é o Antimagia. Só de olhar para ele dá pra ver que é muito bonito. Tem essa estrela de 6 pontas, né? E o Antimagia ele é conhecido como um gráfico neutralizador. Então significa que ele é utilizado em momentos em que o indivíduo está sofrendo alguma influência energética, não necessariamente de uma coisa que alguém foi lá e fez uma magia, pode ser isso também, mas aquelas formas de pensamento que as pessoas costumam enviar umas para as outras, né? Principalmente quando elas não têm a afinidade entre si. Nós mesmos podemos fazer isso inconscientemente, enviar coisas ruins, a gente sente raiva, a gente sente inveja, faz parte do nosso desenvolvimento lidar com esses sentimentos, né? Esse gráfico ele serve para proteger, anular essas energias e eliminar e fazer a neutralização. Tem uma história que eu passei com esse gráfico, em que eu estava em um momento que, enfim, tinha uma pessoa que não tinha afinidade com a minha energia, com a minha vibe, uma pessoa que não tinha, enfim, valores tão próximos, e aí
eu acabava sentindo que eu estava recebendo energia dessa pessoa. E aí eu coloquei aqui o meu testemunho e um comando específico para essa proteção. E em um dado momento eu estava com uma xícara de vidro e era um ambiente que não tinha nenhuma intempérie, não tinha nenhuma temperatura extrema que pudesse justificar objetivamente o que eu vou contar a seguir. Mas essa pessoa se aproximou, no momento que ela surgiu, a xícara partiu ao meio, né? Enquanto eu estava usando esse gráfico aqui de proteção. E isso é um exemplo, né, uma sincronicidade para mostrar que a ideia de proteção que esse gráfico traz, né, que é de não deixar as energias ruins chegarem até você e neutralizar elas. Neutralizar significa, em outras palavras, eliminar aquela energia que, por qualquer motivo que seja, pode ter sido enviada. O próximo gráfico que eu queria mostrar é o escape, né? Ele é muito famoso, ele tem outras composições, né? Alguns autores acabaram mudando algumas coisas, as letras, enfim. Só que esse daqui, alguns autores consideram ele mais ideal, né? A grafia que ele tem, o desenho, tudo é a forma mais ideal para esse gráfico. E ele é famoso por ser um gráfico emissor, né? A gente ele meio que faz tudo, né? É um gráfico emissor e a gente usa para enviar algum corretor aqui para o indivíduo, né? Colocando o testemunho. E aí esse corretor pode ser um cristal, um óleo essencial, pode ser um floral, ou enfim, algum outro elemento, alguma outra informação que aquela pessoa precise naquele momento, né? Além disso, o escape por si só, sem nenhum corretor, sem nenhuma emissão, ele pode ser usado para regular as energias por si só, né? Colocando um testemunho aqui, ou água, um alimento, ele pode ser usado para isso. Ele causa... ele compensa e regula a energia, né? Se algo falta... Essa é a intenção desse gráfico, compensar a energia e regular a vibração do elemento que for colocado aqui, do testemunho que for colocado nele, né? Agora, o penúltimo gráfico que eu vou falar é o alta vitalidade. Esse gráfico a gente usa na radiestesia terapêutica para expandir a aura da pessoa que está sendo tratada, energizar a aura daquela pessoa e também para, enfim, proporcionar vitalidade para qualquer ser ou objeto ou planta ou o que seja, porque essa foi a intenção, essa foi a forma como o alta vitalidade foi criado, né? Enfim, dá para colocar vitalidade em plantas, objetos, indivíduos, né? Quando esse gráfico foi criado, o criador dele, ele conta, né, uma história, um caos, que ele pegava pedrinhas roladas de rio, colocava aqui nesse gráfico e media para ver se a vitalidade daquele objeto, daquela pedrinha, tinha aumentado. E aí ele conta que ele fez um teste com uma dessas pedrinhas e colocou essa pedra numa parede, né? Deixou a pedra lá fazendo parte daquela parede. E aí ele começou a medir radiestesicamente as consequências disso. E ele percebeu que aquela vitalidade tinha se espalhado por toda a parede, né? Segundo a medição. E ele notou empiricamente que as plantas ali do jardim, daquele lugar em que ele estava, estavam crescendo com mais força e, enfim, com mais vitalidade, né? Que é a intenção dele. Acaba ficando um pouco redundante, mas é isso. Essa é a intenção desse gráfico, né? Energizar o testemunho que for colocado aqui, enviar vitalidade, expandir. Eu coloquei durante a noite esse citrino no alta vitalidade. E eu vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui na minha planta, ó, que inclusive eu coloquei só com água mesmo.
E aí eu vou colocar o citrino aqui e vou começar a medir com o pêndulo se alguma mudança vai acontecer, se vai aumentar a vitalidade dessa planta, ou da água, ou enfim, do pote. E eu também vou, enfim, vou observar se teve alguma mudança drástica na constituição da planta e eu vou atualizar nos stories depois ou em algum post. Enfim, eu senti vontade de fazer isso. E o último gráfico que eu quero falar sobre, dos meus 5 favoritos, é o Vesica Piscis. Só que eu tô usando. Eu tô usando o meu aqui e para uma coisa específica minha. E aí eu queria mostrar aqui no livro. O Vesica Piscis, ele é esse gráfico aqui. Ele é formado por 2 círculos, né, que se encontram, fazem uma interseção aqui no meio. E a intenção dele, energeticamente, é fazer... Uma das intenções, né, é fazer com que, por exemplo, o meu testemunho aqui e o testemunho de algum elemento, de algum... enfim, de algum objeto, de alguma intenção, ou de um pet perdido, se encontrem, né? A intenção é essa, fazer que essas duas energias, que essas duas informações se encontrem. Por ele ter a estrela aqui de 6 pontas também, ele é um gráfico importante de emissão. Ele é um gráfico muito bom para fazer emissões. E tem toda uma explicação matemática do porquê ele é assim, o formato. Mas a principal, além de ser muito bonito, né? Eu acho que só a beleza desse gráfico já valeria bastante coisa. E essa é a intenção dele, né? Fazer as emissões e fazer com que dois elementos, dois testemunhos ou uma energia se encontre com uma pessoa que foi colocada em uma das extremidades do círculo. Esses foram os meus 5 gráficos favoritos, né, radiestésicos. Eu vou terminar aqui o vídeo. E eu também queria agradecer para quem me acompanhou, quem entrou aqui. Muitas pessoas. Muito obrigado, de coração. E agradecer também quem tá me acompanhando, quem tá fazendo atendimento comigo, de tarô, de radiestesia durante esse tempo. E é isso. Eu queria deixar aberto agora para se alguém quiser depois enfim, me mandar alguma dúvida lá na DM do Instagram. Ou, enfim, comentar onde seja. Ou também me falar quais são os seus gráficos favoritos, ou alguma forma que você conhece diferente de uso desses gráficos. É só me contactar de alguma forma e eu tô por aqui também. Obrigado, e é isso.